A paz do Senhor Jesus, que Deus os abençoe e os proteja. Hoje nós vamos orar para Deus restituir tudo aquilo que um dia foi perdido. Isso mesmo, hoje nós vamos entregar as nossas vidas a Deus, confiando que Ele é o único que pode mudar a nossa história. Amém? Mas antes, se você não for inscrito aqui no canal, já se inscreve e ative as notificações para receber as próximas orações. Clica também no joinha para dizer para o YouTube que aquilo que eu digo aqui é do bem para fazer o bem. E não deixe de compartilhar essa oração com todos que puder, pois assim você estará levando a palavra de Deus a todos, como ordena Jesus Cristo. Amém? Vamos à palavra de hoje. Irmãos, as perdas que nós temos em nossas vidas não determinam o fim da nossa história, ou que a partir desse momento tudo será mais difícil. Muito pelo contrário, muitas vezes as perdas que sofremos são para o nosso crescimento, mas pela natureza humana que carregamos, nós acabamos entrando num momento de luto e não vemos isso. Passamos a valorizar mais a perda do que a oportunidade de crescimento que aquela situação nos entrega. Eu sei que para algumas pessoas se torna muito difícil ver dessa forma, mas no mundo espiritual existem duas janelas que nos levam a ver ou as trevas ou a luz. A janela das trevas nos mostra o lado negativo da vida, sabe? A dor, a perda, a culpa das outras pessoas pelo que estamos passando, a raiva e até a razão para não continuarmos lutando. Além de outros sentimentos, entende, que pertencem ao adversário. Já a janela da luz, ela nos mostra coisas diferentes, totalmente ao contrário. Nos mostra que devemos continuar confiando em Deus, que devemos manter uma rotina de oração para escutar o que Deus quer nos dizer através do Espírito Santo, que devemos continuar buscando melhorar, nos melhorar como seres humanos, que devemos errar menos, está incluído em melhorar como ser humano, que devemos amar mais e que devemos perdoar mais, que é fruto do amor. Se nós temos amor pela vida, nós entendemos que os nossos irmãos precisam ser perdoados, assim como Deus nos perdoa, entende? Foi assim com Jó. No livro de Jó, capítulo 42, versículo 10, Jó estava orando pelos seus amigos que haviam errado com Deus. Depois você olha lá, uma história linda. Deus pede que os amigos, peguem os novilhos e levem para Jó orar por eles, para interceder por eles. E enquanto Jó intercedia por eles, Deus nessa hora restituiu em dobro tudo que Jó havia perdido. Essa atitude de Jó, eu posso dizer para vocês que é uma grande lição para as nossas vidas. Ela nos mostra que devemos nos manter em obediência, confiando sempre na presença de Deus. Não importa qual seja a fase em que estamos passando, nós precisamos confiar na presença de Deus e ser obediente aos seus mandamentos, e não à nossa carne, que fica doidinha e que acaba pensando besteira. Pensar, às vezes até é aceitável que o pensamento passe pela cabeça, porque somos seres pensantes, estamos vivos. Mas daí a nós alimentarmos esses pensamentos e gerarmos sentimentos contrários à vida de outra pessoa, aí não é obediência, aí não é, confiar na presença de Deus, aí é se entregar qualquer coisa que não tenha a ver com a natureza divina do Senhor, E quando nós fazemos isso, nós perdemos o foco, entende? Perdemos o foco como fez Pedro, que ao olhar para as ondas, sentindo medo, ele perde o foco em Jesus e afunda. Ele teve a coragem e a fé de começar, mas quando começou a ver as ondas batendo, teve medinho e se perdeu o foco em Jesus e afundou. Agora entenda uma coisa, se isso aconteceu por conta de Pedro perder a fé por um breve momento, imagina algumas pessoas por aí que perdem a fé por boa parte de suas vidas, e às vezes por toda a vida. Imagina isso. Imagina um vazio que uma pessoa assim sente, um vazio que permite o agir do adversário destruir a sua confiança. E destruindo a confiança do ser humano, ele destrói junto os resultados da vida do ser humano. Um ser humano sem confiança nada faz, e se faz por fazer. É um ser humano oco. Ele não acredita que pode vencer na vida. Imagina isso, É uma loucura. E o que acontece é justamente isso, Ela acaba perdendo o controle de tudo. E acaba destruindo muitas vezes por errar, por pensamentos errados, atitudes erradas, acaba destruindo o seu casamento, o relacionamento com os seus filhos, a sua vida financeira, por fazer coisas erradas e, consequentemente, a sua saúde. Ou seja, vira um efeito cascata, um efeito que normalmente a pessoa não percebe. E se percebe, se algumas pessoas acabam percebendo,
quando elas se dão conta, normalmente já estão entrando num quadro de depressão. Entende? Isso é muito triste. A pessoa, quando percebe, está tão destruída já a sua vida, que ela entra em parafuso e ela entra num quadro de depressão. Isso é muito triste. É muito triste ver uma situação como essa. Mas ao contrário disso, temos histórias lindas, como uma outra que eu vou te contar agora, que foi de Ana. Ana descobriu que era estéril. E nessa hora eu creio que o seu sentimento de perda foi tremendo. Afinal, nessa época, ser mãe era de extrema importância, pois se mantinha a linhagem da família. Claro que eu creio que não foi uma única razão, né? Eu imagino que a maior razão tenha sido descobrir que não poderia ser mãe, ou seja, teve uma perda de sonho. E lógico, também conhecendo um pouco da história do Antigo Testamento, a questão da linhagem, né? Dos filhos, da família, do nome da família. Eu acredito que, somando as duas coisas, ela tenha sofrido muito essa perda ao descobrir que não era possível. E além desse sofrimento, Ana ainda sofria uma grande humilhação na mão de Penina, porque ela era estéril e Penina não. Então Penina humilhava ela. Mas tu acha que isso foi motivo para Ana desistir? Nunca. Ela jamais se entregou. O que ela na verdade entregou foi a sua luta ao único que tudo pode. Aquele que dá a resposta final, sabe? O Rei dos Reis, isso mesmo. Ela entregou a sua dor a Deus e nele ela confiou. E por fim, ela foi mãe de um dos maiores profetas, além de ter sido o último e o mais importante juiz, e ainda o primeiro da escola profética. E o seu nome sugere para alguns intérpretes os seguintes significados: o prometido ou o dado por Deus. É uma história linda de Ana e a de Jó. Sabe o que acontece? São histórias como essas que devem permear a nossa mente e alimentar a nossa alma, pois elas provam que com Deus não existe perda, o que existe é uma travessia. Passamos de uma fase para outra. Foi assim com o povo quando saiu do Egito. Eles perderam a falsa segurança que tinham como escravos para ganharem a liberdade durante a travessia no deserto. Agora, se eles sofreram porque não entenderam que precisavam fazer uma travessia e durante essa travessia precisavam aprender a viver uma nova vida. Esse foi o problema com o povo quando saiu do Egito. E esse é o problema de muitos hoje em dia. Quando a pessoa não entende o poder da travessia, ela passa a ter problemas durante o processo, pois ela começa a alimentar a mente com sentimentos de perda, ao invés de aprender o que precisa para o próximo nível. E aí, dificilmente ela conseguirá chegar à Terra Prometida. E algumas, quando chegam, perdem muito rápido a bênção, por não estarem preparadas, o que é uma tristeza, ver a Terra e não poder usufruir, não é mesmo? Irmãos, guardem o que a palavra de Deus nos diz em Tiago, capítulo 1, versículo 12. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Essa promessa me lembra sempre das palavras de Paulo na carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 12. Alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Meu Deus, é um versículo que pavimenta uma estrada inteira para o sucesso de qualquer ser humano. Glória a Deus. É isso que faremos agora. Vamos orar juntos, agradecendo a Deus as suas promessas e os seus cuidados. Senhor, meu Deus e Pai, Tu és tremendo, Tu és maravilhoso e grandioso. Em Ti nós confiamos inteiramente os nossos planos e as nossas dores, pois sabemos, Pai, que com o Senhor não existe perda. O que existe são travessias para o nosso crescimento, pois o Senhor, com o seu tamanho amor por nós, os Teus filhos, e com os Teus planos perfeitos, sabe o que precisamos perder para crescer e dá conta de receber as bênçãos que o Senhor já liberou para as nossas vidas. Sim, meu Deus, pois os Teus planos são de nos fazer prosperar e não de causar dano. São planos de esperança, Senhor, e um futuro maravilhoso contigo, meu Pai. Sim, meu Deus, nós cremos e Te entregamos as nossas vidas, pois sabemos que seremos mais do que vencedores, meu Deus, para a Tua honra e para a Tua glória, meu Pai. Agora orem assim comigo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Seu nome. Venha a nós o Seu reino. Seja feita a Sua vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. E vocês dizem amém, glória a Deus. Sim, meus irmãos, sigam confiantes em Deus, no seu reino, na sua justiça, na sua paz, na sua alegria. Entendam que ninguém pode derrubar vocês. Aquele que os mantém em pé é aquele que pode também derrubar. Mas o amor dele, a sua misericórdia, sabe, o seu amor incondicional jamais fará isso com vocês. O que ele quer é que nós sejamos obedientes à sua palavra, porque ele entende que será melhor para o nosso caminhar. Não é porque ele quer nos ordenar, não é porque ele quer nos fazer de bonecos segundo a sua vontade, não. É porque ele criou a vida, é porque ele é um ser espiritual, como nós também somos, e ele tem visão total sobre tudo na vida, e ele sabe o que está nos prendendo, e ele sabe o que pode nos libertar, ele sabe como funciona essa mecânica no mundo espiritual, a qual o adversário também utiliza para nos manter cativos. E por isso Deus nos entrega um manual e diz: meus filhos, sigam esse manual, sigam esses mandamentos. Sabe, vocês terão vida eterna, vocês terão uma vida próspera, vocês estarão livres das amarras do adversário. Eu os protegerei, eu manterei a tenda de vocês a salvo, eu não permitirei que a mortandade do meio-dia assole a vida de vocês. Eu farei cair por terra qualquer mal, qualquer seta, qualquer dado envenenado que seja lançado contra a vida de vocês. É isso que Deus nos fala hoje, e que nós sejamos obedientes para obedecer os seus mandamentos e assim colher uma vida próspera, sabe? E é uma garantia da nossa salvação. Amém? Que vocês se mantenham firmes nesse Deus maravilhoso que é o nosso Pai. Fiquem aqui comigo nesse canal, se inscrevam caso não sejam, ativem as notificações, compartilhem essa mensagem com todos que vocês puderem. E isso é plantar no reino de Deus, e a colheita é garantida. A lei da semeadura serve para todos, vocês vão colher o bem de Deus também, pois estarão propagando a sua palavra e salvando outros filhos para Ele, para o reino dele. Amém? Fiquem na paz de Cristo e até a próxima oração.